Bom dia, gente, tudo bom? A nossa aula de hoje, a gente vai continuar, né, falando aí sobre a Oceania. Lembrando que a gente já iniciou um pouco esse assunto, nós falamos aí um pouco das questões da regionalização, né, ali da Oceania, eu cheguei a falar com vocês um pouco em sala de aula. Então a gente viu aí essa regionalização bem rapidamente, que essa regionalização em três grandes regiões ali, quatro, né, grandes regiões da Oceania, que vai dividir então ali em Micronésia, Polinésia, Melanésia e a região ali da Austrália. Então a gente viu um pouco disso já na sala de aula. Então aqui, né, a gente tem então a Australásia, que vai pegar aqui a parte da Austrália e da Nova Zelândia, a Micronésia, Melanésia e Polinésia. Então essa vai ser a forma que a gente vai regionalizar ali a Oceania, que é o último continente ali que a gente está estudando. Então a gente estudou Ásia, Europa, né, aqui no 9º ano, estudamos África e América no 8º e está finalizando aí com a Oceania, que é esse último continente, que também é conhecido ali como novíssimo continente, justamente por ter sido o último continente a ser encontrado, né, a ser colonizado ali pelos europeus. Então a gente tem aí ele como conhecido como o novíssimo mundo. A Oceania, ela está no capítulo 6 do livro de vocês. Então, deem uma olhada. A gente vai usar o livro nessa aula. Então, deem uma olhadinha aí. Peguem o livro já para conseguir seguir a aula de hoje através do livro. Então, iniciando aí, né, o livro fala um pouco dessa regionalização, Melanésia, Micronésia e Polinésia. Ele vai falar ali que a Melanésia significa, então, ilhas negras, né? Então, esse grupo de ilhas que se localiza ali mais próximo à Austrália, estendendo-se ali entre a Papua Nova Guiné e a Nova Zelândia. A Micronésia, como o próprio nome fala, micro, então são as pequenas ilhas ali. E a Polinésia, muitas ilhas. Então, é um grupo formado pelas ilhas mais distantes ali da Austrália. A gente conhece, então, como a Polinésia. Certo? Aí a gente vai começar a falar um pouco. Esse vídeo eu vou passar um pouquinho depois, ele vai ser colocado aí no vídeo para vocês, tá? Que é um pouco da geografia da Austrália, que é, vamos dizer assim, um dos principais países ali dessa região da Oceania. Então, algumas características da Oceania. A Oceania, ela se encontra também ali no Círculo de Fogo do Pacífico, que a gente já falou bastante esse ano, quando a gente falou de Ásia. É uma região onde eu tenho muitas movimentações tectônicas, né? Então, é uma região que eu tenho muitos abalos sísmicos, terremotos, tsunamis. Então, a região da Oceania, ela está também nessa região do Círculo de Fogo. E por ela vai passar o que a gente também conhece como linha internacional de data, que é justamente a linha imaginária que vai dividir o mundo, vamos dizer assim, né, em dias diferentes. Então, por exemplo, se em um lado ali da linha internacional de data é dia 1º de janeiro, por exemplo, no outro lado ainda é dia 31 de dezembro. Então tem essa diferença aí em algumas ilhas da Oceania, que elas estão em um dia e outras ilhas estão em outro dia, justamente pela linha internacional de data, então passar por essa região da Oceania, tá? Outra coisa, né? Como eu falei ainda há pouco, a gente vai, vamos dizer assim, frisar, né, o nosso conteúdo, principalmente na Austrália, porque é, então, um dos principais países ali da Oceania. Não só ela, como a Nova Zelândia também. São dois países desenvolvidos e são dois países muito importantes ali daquela região. Os outros países também são importantes, mas são ilhas menores. Então, a gente vai frisar ali um pouco mais na Austrália e Nova Zelândia quando a gente fala ali da Oceania. Então, parte desse continente é formado pela Austrália e as regiões ali mais porção insular, inclusive a Austrália, ela é conhecida ali como a parte continental da Oceania, justamente por ela ser uma região maior, tá? Então a gente tem ali a porção insular, que são as ilhas, né? A Nova Zelândia, as ilhas da Polinésia, da Micronésia e da Melanésia, certo? Então a gente vai falar um pouco do clima da Austrália. Como eu falei para vocês, grande parte ali da região da Oceania, ela acaba sendo a Austrália. As ilhas, grande parte das ilhas, elas estão ali em um clima um pouco mais ameno, tem uma grande influência oceânica, tá?
E a Austrália, ela vai ser dividida aí em alguns tipos de clima, como no seu interior, mais na região interiorana, a gente vai ter um grande deserto, tá? Então, essa região, a gente tem ali então o clima desértico e o clima semiárido, com pouca precipitação, com vegetações que são adaptadas a esse clima mais quente, tá? Em uma pequena região ali, mais litorânea, a gente tem o clima tropical úmido, né? Nessa região mais ao norte ali da Austrália. Nessa região mais ao sul, eu vou ter o clima temperado, tá? O clima temperado, como vocês já sabem, ele vai ser ali um clima um pouco mais ameno, né? E o clima subtropical também, uma região ali, parte da região litorânea, a gente também vai ter o clima tropical. Lembrando que essa parte mais litorânea ali, a gente vai ter uma influência muito grande do oceano, tá? Das correntes marítimas. Então, a gente já falou um pouco disso, sobre continentalidade, maritimidade. Então, essa região oceânica, ela vai ter uma influência muito grande do oceano. Então, geralmente, essas regiões mais próximas ao litoral, a gente vai ter uma quantidade maior de chuva, uma amplitude térmica menor, né? Essa variação de temperatura não vai ser tão grande. Então, eu vou ter essa influência muito importante aí do oceano, tá? A população. Grande parte ali da população, principalmente das ilhas, a gente tem muitas etnias ali na Oceania, né? Os aborígenes, entre outros. Então, as ilhas, a gente tem muitas essas etnias que já estavam ali antes do colonizador chegar. Então, a gente vai encontrar muitas etnias ali nas ilhas e na Austrália também. Mas é um continente que ele não é tão populoso, né? Não é como, por exemplo, a Ásia, a África, não é um país tão populoso, então, um continente tão populoso. Então, tem 24 milhões de habitantes só a Austrália, né? 3,2 habitantes por quilômetro quadrado, lembrando que grande parte dessa população ela vai se encontrar nessa região mais litorânea e não tanto no centro ali, né, do continente da Oceania, justamente porque mais ao centro desse continente a gente vai ter um grande deserto. Então, grande parte dessa população a gente vai perceber que ela se encontra ali nessas regiões mais litorâneas, né, próximo a Sydney, Canberra, que são também grandes cidades ali da Austrália. Então, a gente vai encontrar essa população um pouco mais ali nessa região litorânea e não mais ao centro da Austrália. Passa por um envelhecimento também populacional. Lembrando que a Austrália ela é um país que é um país considerado desenvolvido. E como eu falei muito para vocês na época que a gente falou sobre a Europa, esses países mais desenvolvidos, eles começam a passar por essa transição demográfica, onde esses países eles começam então a ficar mais idosos, né? A pirâmide etária ela começa a se modificar. Então a gente percebe que a Austrália ela vem passando por isso. Então a gente tem ali uma população que começa a ficar cada vez mais idosa. Tem um IDH muito alto, então é um país muito bom. Então acaba recebendo também muitos imigrantes das ilhas, imigrantes de outros países que vão ali para a Austrália trabalhar à procura de emprego, porque é um país com uma boa educação, é um país desenvolvido e também com um alto IDH. E que começa também já a pensar, né, nessa questão do envelhecimento, então acaba recebendo ali os imigrantes, nessa tentativa de melhorar já essa questão da mão de obra, já que é um país que começa a ficar mais idoso, então começa a ter uma alta expectativa de vida e uma baixa taxa de natalidade, tá? Então é muito comum ali, não só na Austrália, como na Nova Zelândia também, essa mudança na pirâmide etária. A economia. Aí tá só a Austrália, mas a gente vai falar também um pouco das outras regiões, né? Afinal, a Oceania não é só a Austrália. A gente tem outros países que fazem parte ali da Oceania. Então, a economia. A Austrália, ela é rica em minérios como ouro, bauxita, ferro, cobre, manganês. É muito forte também a agropecuária de bovinos, ovinos, né? Tem grandes plantações também de uva, trigo, algodão. Vem crescendo industrialmente, cresce principalmente ali, após a Segunda Guerra Mundial, nos setores siderúrgicos, têxteis e alimentícios.
E temos o turismo, que também é muito importante. E quando eu falo de turismo, o turismo ele não é só importante na Austrália. Grande parte das ilhas da Oceania, o turismo que é dentro do setor terciário, lembra lá, né? A gente viu setor primário, secundário e terciário. E o turismo ele está dentro do setor terciário, que é esse setor de serviços. O turismo ele é muito forte não só na Austrália, como nas ilhas. Algumas ilhas ali são ilhas muito paradisíacas, ilhas muito bonitas, ilhas vulcânicas. Então, é uma região que recebe muitos turistas. Então, o turismo é muito forte, não só na Austrália, como na Nova Zelândia e nas ilhas, né? Então, por exemplo, não sei se vocês já ouviram Polinésia Francesa, o Havaí, entre outras ilhas que tem ali muito conhecidas. Então, o turismo ele é muito forte nas ilhas. Além da agropecuária, da questão da plantação, certo? Mas o turismo ele é um dos principais ali, uma das principais economias que vai movimentar principalmente as ilhas e a Austrália também. Mas ela é muito forte nas ilhas da Polinésia, Melanésia, Micronésia, tá? E aí a gente vai começar a falar um pouquinho da Nova Zelândia, desculpa, né? Falamos então da Austrália e agora a gente inicia falando um pouco aí da Nova Zelândia. Grande atividade sísmica, é uma região, como eu falei para vocês ainda há pouco, né? Tá dentro ali do Círculo de Fogo do Pacífico, então acaba recebendo grandes abalos, né? Por conta ali desse movimento das placas tectônicas nessa região. A sua economia, tá? A economia ali da Nova Zelândia, ela é principalmente vinculada ali, ó, à agropecuária, ao turismo e à indústria. A mineração também. Então, na agricultura é muito comum uva, a plantação de uva, a pecuária, ovinos, mineração, fosfato, indústria alimentícia e têxtil e o turismo. Então, também é uma região onde o turismo ele é muito forte, tá? Então, o turismo ele sempre vai aparecer não só na Austrália e na Nova Zelândia, como nas ilhas aí que fazem parte da Oceania, certo? Então, olha só. Então, só uma reflexão, né? Relacione aí o clima e a população da Austrália. Mas eu quero que a gente faça algumas outras coisas do livro, certo? Então, eu quero que vocês... Eu vou dar um tempo, né? E aí a gente volta. Eu quero que vocês façam aí a página 126 do livro de vocês, certo? Vai perguntar um pouco aí sobre a Austrália. E eu quero que vocês leiam também o texto da página 127, que ele vai falar um pouco da situação atual dos aborígenes, né? Que eram povos que já viviam ali nessa região da Austrália antes desse colonizador chegar, tá? Então, eu quero também que vocês deem uma lida aí na página 127. Outra coisa, 126, 127, acho que é só isso. Outra coisa, a região ali também da Oceania, ela é uma região que tem muitos animais diferentes, né? Principalmente ali, alguns cientistas falam que por conta da deriva continental. Então, a gente encontra ali alguns animais só nessa região da Oceania, certo? Então, façam aí a 126 e deem uma lida na 127 e façam também a 128. Então, exercício 126, 128, tá? Vou deixar o vídeo também para vocês e a gente volta então para resolver essas questões aí da 126 e 128, certo? Então, vamos responder aí as questões, né, da página 126. Então, olha só, primeira questão. Sobre o meio fisiográfico da Austrália e sua ocupação humana, responda. Letra A. Qual é o papel das monções no clima do extremo norte da Austrália? Então, a gente vê aí que o clima do extremo norte, ele é um clima tropical, tá? E lembra lá que a gente trabalhou as monções quando a gente falou de Índia, que são ali, tem duas estações bem definidas, né? Uma chuvosa e uma mais seca. Então, ó, qual o papel das monções no extremo norte da Austrália? Então, vocês podem colocar assim, ó, o extremo norte da Austrália é uma região tropical úmida e apresenta índices pluviométricos consideráveis,
por causa dos ventos de monções, que carregados de umidade provocam chuvas abundantes. As frequentes tempestades, principalmente de janeiro a março, impediram que o extremo norte da Austrália se tornasse uma verdadeira região agrícola. As estações são bem definidas. Há uma úmida e uma seca. Lembra lá, né? Então tem a ver ali com os ventos de monções. Letra B. A maior parte da população australiana concentra-se no litoral, né? Então deixa eu passar aqui rapidinho o mapa para vocês olharem aquele mapa que mostra a população. Então a população encontra-se principalmente no litoral da região sudeste, banhada pelo Oceano Pacífico. Como o quadro natural australiano contribui para a sua situação? Então é uma região que eu tenho um clima mais ameno, né? Não só um clima mais ameno, mas um relevo mais plano. Então isso vai contribuir para que a população ela se encontre nessa região. O clima mais ameno, um relevo plano que vai contribuir também para a agricultura, tá? Então por isso que essa população ela vai se instalar aí principalmente nessa região. Segunda questão. Observe o quadro do comércio externo da Austrália e da Nova Zelândia em 2016, na página 124 e responda. Letra A. Até o final do século XX, esses dois países eram ligados principalmente à sua antiga metrópole. Como estavam as relações comerciais desses países com o Reino Unido em 2016? Então, vocês podem colocar assim. Observa-se, né, que hoje não há uma parceria comercial muito forte entre o Reino Unido e a Austrália e a Nova Zelândia, tá? Letra B. Deixa eu ver aqui, tá aqui. Letra B. Quais são hoje os principais parceiros comerciais da Austrália e da Nova Zelândia? Então, o principal parceiro deles dois aí a gente vê que é a China, né? Tem também ali uma boa relação com os Estados Unidos, mas o seu principal parceiro, então, será a China, tá? Letra C. Qual é a posição que a Austrália ocupa entre os parceiros comerciais da Nova Zelândia e o inverso? E explique o motivo dessa diferença. Então, ele está perguntando aí, né, qual é a posição da Austrália ocupa entre os parceiros da Nova Zelândia e a Nova Zelândia entre os parceiros da Austrália. Então, olha só. A Austrália é o segundo principal parceiro da Nova Zelândia, mas o inverso não é verdadeiro, pois a Nova Zelândia é o sétimo, né, ali no ranking de parcerias então com a Austrália. Essa diferença se deve ao fato de que a economia da Austrália ela é maior que a economia da Nova Zelândia. Então por isso que ela é uma parceira muito forte da Nova Zelândia, mas o contrário já não é assim, certo? Terceira questão. Observe o mapa da população da Austrália na página 120 e responda. Letra A. Que cor indica áreas mais povoadas da Austrália? Onde elas se localizam? Então, vocês, a cor laranja, ela vai indicar, então, as regiões mais povoadas da Austrália. Os aglomerados urbanos, então, de Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide e Perth. Então, são as regiões ali mais povoadas da Austrália. Letra B. O que as cores revelam sobre a distribuição da população pelo território australiano? Então, a gente percebe que as cores mais escuras indicam maior concentração demográfica e as cores mais claras indicam pouco povoamento. Então, a gente observa, por exemplo, que o centro ali da Austrália é uma região pouco povoada, tá? Principalmente porque são grandes desertos. Letra C. Que cor representa as reservas de população aborígene e onde elas se localizam? Então, o vermelho, né, indica então essas reservas dessas populações aborígenas. Elas localizam-se na parte mais central e norte do território australiano, certo? E aí a gente vai então para a página 128, que tem aí um texto, né, onde ele vai falar aí, acho que das regiões de deserto, né, símbolo da Austrália. Então, acaba sendo aí essa região desértica, ela acaba sendo um símbolo ali, né, da Austrália. E aí pergunta assim:
Primeira, qual é a importância de declarar locais como Uluru como área protegida? Então, olha só, qual é essa importância? Principalmente preservar esse local, tá? Preservar os bens naturais, os bens culturais que esse local tem. Então, por exemplo, pode ser que tenha ali, ó, deixa eu ver. São regiões que tem cavernas, poços com água. Então, por isso é importante ali essa preservação dessa região. Segunda questão, em dupla, que não vou fazer em dupla, né? Em dupla, reflitam e comentem. Na opinião de vocês, é correto um lugar considerado sagrado para determinado povo ser um ponto turístico de visitação? Explique. E aí vai ficar aí, né, essa questão para ser uma resposta de vocês, é uma resposta pessoal, né? Então, se vocês acham, né, que pode ter essa valorização, esse respeito, né, desse lugar ali que é sagrado, principalmente para as populações aborígenes, às vezes, da Austrália, tá? E eu espero que vocês tenham lido também aí a 127, que fala um pouco, então, desse povo aborígenes que já vivia nessa região, não só da Austrália, mas dessa região da Oceania, e que muitas vezes não é visto, né, pelo governo, pelas leis. Uma outra coisa importante, antes da gente finalizar, é que eu acho que eu cheguei a falar isso em sala, mas eu vou frisar novamente. A Oceania é um continente que ela vem passando por muitos problemas, principalmente no quesito das mudanças climáticas, certo? Então, algumas ilhas ali, por conta desse derretimento das calotas polares, do aumento do oceano, são ilhas que podem, de repente, sumir daqui a alguns anos. Então, se fala muito, se discute muito sobre as mudanças do clima na Oceania, porque por ser uma região que já sofre, né, e vai sofrer muito por conta dessas mudanças climáticas. Não só por conta do aumento do nível do mar, mas por conta da sua fauna, da sua flora. Tem muitas regiões ali de corais que já sofrem, então, com essas mudanças climáticas, tá? Então, não esqueçam disso também. Então, a gente vai finalizando por aqui. Um abraço, tá bom? Espero que estejam aí todos bem. Tchau, tchau!